Olá, está no ar o Mangueirosamente. Hoje fazemos uma conexão do Oiapoque ao Chuí e o contrário, do Chuí ao Oiapoque. Vamos conversar com Marcos Santuário, jornalista, crítico de cinema, professor, amigos e amigos de tantos festivais. Ele é um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado, que vai para a sua edição de número 51. Tudo bem, Marco? Olá, Ismaelino, tudo bem? Prazer falar contigo, com a tua audiência, aqui diretamente do Rio Grande do Sul, falando para ti e para o Brasil inteiro, né? Marco, fala para a gente dessa edição de número 51. E ano passado teve aquela edição histórica, né? O 50º festival. Como é que foi? Como é que é caminhar dali, daquele marco, né? Que é 50 anos, é um marco que a gente pode dizer, de um dos festivais mais longevos do Brasil, e passar para essa edição numa nova fase? Pois é, Ismaelino, tu que acompanhas há muito tempo já o festival, né, tem visto as várias fases que o festival tem passado. O ano de 2022, no ano passado, a gente retornou presencialmente, depois de 2 anos de fazer o festival somente virtual, né, em função da pandemia. Hoje nós chegamos à 51ª edição, tornando o Gramado o festival mais antigo do Brasil, sem nunca ter deixado de acontecer. Então, como festival ininterrupto, ele é o mais antigo do Brasil e, sem dúvida nenhuma, um dos mais tradicionais da América Latina. A edição do ano passado, como tu disseste, realmente foi histórica, é o retorno ao presencial, por um lado, e também marcar 50 anos do evento. Esse ano, Ismaelino, a ideia é, então, já estamos pensando nos próximos 50 anos. Como nós fizemos lá em 2012, quando fomos convidados, o José Wilker, o Rubens Ewald e eu, para formar uma nova curadoria do Festival de Cinema e repensar o festival, que teve 39 edições antes da gente e que estava entrando na 40ª edição e queria começar a desenvolver um diálogo ainda mais intenso com os vários universos do cinema e do audiovisual brasileiro e latino. Então, desde lá, o trabalho tem sido árduo, mas agora a gente tem colhido os frutos dessa amplitude que o festival teve e esse maior diálogo com as produções nacionais e internacionais e também recolocando o Festival de Gramado nesse patamar que é um patamar de ser um dos principais festivais da América Latina. Eu queria que você explicasse para a gente, exatamente, para quem está assistindo, o que é a figura do curador, o que é um curador dentro de um festival de cinema? Hoje a palavra curador já está muito mais popularizada, tem curador em todas as áreas, No caso do Festival de Cinema, a curadoria que nós fazemos por um lado, pensar qual vai ser a ideia-força que vai gerir o festival daquele ano. E, em base a isso, fazer um olhar sobre todos os filmes, longas-metragens brasileiros, ficção e documentários que se inscrevem no festival para desse número, que esse ano foram 300 longas-metragens, fazer uma seleção que este ano ficou em 11 filmes. Então, o curador é aquele que assiste todos os filmes e que seleciona dentro dessas centenas de filmes esse número, que no nosso caso desse ano foram 11 longas-metragens, para estar em exibição no Palácio dos Festivais, que é o nosso principal local de exibição de filmes no Festival de Cinema de Gramado, e que vai dar trabalho para o júri, para o júri depois entregar os quiquitos àqueles que o júri considerar os melhores em cada uma das categorias. E, além disso, a gente também pensa com a organização geral do festival, que nesse caso, em Gramado, o festival é realizado por uma autarquia municipal, que é a Gramadotur. Então, a Gramadotur, que é formada por um conselho, tem uma presidente, que é a Rosa Helena Volk, ex-secretária de Turismo de Gramado, muito conhecida em todo o Brasil, e que agora ela deixou de ser secretária e é presidente da Gramadotur, junto com o conselho, é quem
trabalha em todos os eventos de Gramado, inclusive o Festival de Gramado. E aí nós, curadores, somos convidados a trabalhar anualmente, né, no festival e fazer essa seleção de filmes, esse olhar de inovação, o que pode ter de novo, né, novidade em cada uma das edições, e também para a gente convidar os selecionadores de outras categorias, como curtas-metragens gaúchos, curtas-metragens brasileiros e longas-metragens gaúchos. Então, a gente convida também colegas e pesquisadores, atores, atrizes, técnicos do universo audiovisual para fazer a composição de grupos de selecionadores, porque não somos nós três, né, hoje, que vemos as mais de 1000 produções que se inscrevem anualmente em Gramado, né, Ismaeliano? Marco, o cinema fazendo essa conexão, ligando o Brasil, principalmente o cinema brasileiro. Mas a gente sabe que Gramado tinha um diferencial que era uma mostra latina, né? Que esse ano não vai mais acontecer. Por que não vai acontecer a mostra latina? Nos anos 90, até os anos 90, o festival sempre foi um festival brasileiro. Nos anos 90, todo mundo deve se lembrar, a gente teve aí o governo Collor de Mello, que acabou com a Embrafilme e também acabou com a produção cinematográfica brasileira. E o Festival de Gramado, assim como outros eventos que trabalhavam com o cinema brasileiro, não tinham mais filmes brasileiros para exibir. Então, havia duas possibilidades: ou acabar com o festival naquele momento, ou buscar uma solução. A solução buscada foi abrir o festival para deixar de ser somente brasileiro e ser ibero-americano. A partir daí, Ismaelino, tu acompanhaste também, o festival, então, abriu as portas para as produções ibero-americanas, sobretudo as produções dos países latinos, né? Até o ano passado, a gente teve sempre essa presença latina. Esse ano, em função, sobretudo, de questões financeiras que envolvem também o Universo Festival, talvez alguém não tenha acompanhado, mas a gente teve, assim como outros eventos do Rio Grande do Sul, um problema de diminuição de possibilidade de recursos a partir da Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Então, o Conselho Estadual decidiu que alguns eventos maiores, como o Festival de Gramado, como a Feira do Livro de Porto Alegre, não teriam mais a possibilidade de buscar patrocínios através da lei de incentivo. Então, isso paralisou muitas ações que já havíamos pensado e planejado para seguir e ampliar o Festival de Cinema. Então, por isso, a gente decidiu, dentro das possibilidades desse ano, trabalhar fundamentalmente no olhar sobre as produções brasileiras e abrir dois espaços importantes, Ismaelino. Um, que era trazer os longas documentários para a tela do Palácio dos Festivais, porque você lembra que no ano passado eles foram exibidos somente na tela do Canal Brasil, então só através da televisão. Esse ano eles também são exibidos na sua competição específica, né, como documentários em longa-metragem brasileiro, no Palácio dos Festivais. E isso só foi possível exatamente pela retirada dos longas-metragens latinos, que então abriu um espaço na exibição onde nós colocamos os documentários. E a outra ação também a partir desse ano, nós realizamos uma vinculação mais forte com as plataformas de streaming e vamos apresentar a cada ano uma premiere mundial de uma série ou um filme de alguma plataforma de streaming que esteja lançando, né, no segundo semestre. Esse ano, a gente está fazendo essa relação com a Amazon Prime através da exibição de uma série, né, O Cangaço Novo, que vai ser exibida em premiere aqui no Festival de Gramado. Então, essas ações nos fizeram, e a questão da Lei de Incentivo à Cultura, nos fizeram, foi a forma que nós encontramos de abrir mais espaço para as produções brasileiras e jogar, então, aí o streaming, que é também hoje algo fundamental para a sobrevivência do universo audiovisual e também, sem dúvida nenhuma, uma outra maneira importante de consumir esse audiovisual no Brasil, né? Não quer dizer que a gente vive, né, Ismaelino, com os latinos.
a gente vive no Brasil um novo momento, com a reativação do Ministério da Cultura, enfim, Secretaria do Audiovisual. Você acha que isso já impactou? Porque eu também tenho visto os festivais têm voltado, ou tem sido, pelo menos essas edições desse ano de 2023, têm sido muito vigorosos, né, nessa volta, que a gente pode chamar desse novo momento. Você acha que isso impacta também dentro de Gramado? O que tem acompanhado antes da pandemia, a gente estava num ritmo, né, de receber filmes, centenas de filmes, longas-metragens, e imaginamos que durante a pandemia não íamos ter algum problema. Não tivemos, porque a produção sempre, até a pandemia, ela foi muito grande. Então, nos 2 primeiros anos da pandemia, ainda havia produções muito importantes já realizadas e que conseguiram ser finalizadas. Durante a pandemia, muitas produções ficaram em stand-by. Então, agora, nós estamos ainda recebendo filmes, e dentro desses 300 filmes que nós recebemos, Ismael, nós estamos recebemos filmes que eles pararam durante a pandemia, mas retomaram depois da pandemia, sobretudo com esse ambiente novo, então, que se cria, né, a partir do novo governo e do novo olhar sobre a cultura, o retorno do Ministério da Cultura, o fortalecimento das secretarias de cultura, da Ancine. Isso quer dizer, o ambiente já ficou mais propício, o espírito ficou mais propício e, logicamente, questões também práticas, né, de financiamento para a finalização de obras, né? Você fazia esse trabalho de curadoria, mas a gente percebe que você, por ser gaúcho, também, né, por ser crítico e um jornalista que está no Festival de Gramado há muito tempo, você está inserido em todo o processo do festival, né, desde a produção, da pré-produção, na logística e tudo mais. Como é que é fazer um Festival de Gramado? Porque a gente sabe que é um festival grande. Aliás, essa vai ser a nossa 30ª edição na cobertura lá do Festival de Gramado. Já tem um tempo também, 3 décadas de história aí, e a gente percebe a evolução, né? O desenvolvimento desse festival e a visibilidade maior, e também a possibilidade de mais e mais o Brasil ser conectado para o cinema. Como é que é produzir um evento como esse? Bom, eu, antes de assumir a curadoria, né, com os meus colegas, lá em 2012, eu era um jornalista cultural, crítico de cinema, que estava sempre também no festival, acompanhando, fazendo essa cobertura jornalística e a crítica do festival, né? Então, sempre tive, não só como gaúcho, mas como brasileiro, sobretudo, um respeito muito grande, né, por todo o cinema e o universo audiovisual que esteve em Gramado desde o início, lá em 1973. Né? Então, quer dizer, acompanhando e tendo essa relação também carinhosa e afetiva com Gramado, quando eu assumo a curadoria em 2012 com o José Wilker e o Rubens Ewald, eu sinto uma responsabilidade enorme sobre o festival. Então, e tenho a sorte naquele momento de ter 2 grandes nomes e grandes críticos e grandes homens da arte e da cultura, com os quais aprendi muito. Ampliamos uma relação de amizade que já existia, mas que aí se aprofundou muito mais. Então, com eles, depois com a produtora argentina Eva Pivovarsky e os outros curadores que vieram... Você tem uma experiência aí com a paraense, né? A nossa Dira Paz aí também. Sim, até o ano passado a gente teve... A Dira Paz estava comigo e com Soledad Visamil, que é atriz e cantora argentina, atriz do filme oscarizado, né, O Segredo dos Seus Olhos, do Juan José Campanella, onde ela atua ao lado do Ricardo Darín. A Soledad, junto com a Dira, o ano passado, constituiu comigo a curadoria e foi algo genial. A Dira, nós queríamos que ela continuasse, né, Ismaelino? Mas é que ela é multiatividades, tu sabes, né? Então, ela não ia conseguir fazer com a responsabilidade, o rigor e o que exige ser um curador de assistir muitíssimas horas de filmes, e aí se a pessoa está rodando no Pantanal, ou não sei aonde, às vezes não dá para ser, né? Então, por isso que ela deixou, né, a vaga aberta, e aí nós convidamos o Caio Blatt,
que está com a gente esse ano na curadoria. E o melhor que tu comentaste, ao acompanhar o processo como um todo, a gente vê o festival de forma ampla, e não só a partir de 11 filmes que a gente seleciona, né? E eu costumo dizer, e tu sabes disso, que a gente é curador não só durante o festival, a gente é curador o ano inteiro, né? Quando eu assisto cabines de imprensa, né, que é pré-estreias de filmes e tal, quando eu viajo para outros festivais no Brasil e no exterior, eu estou sempre com o olhar do curador, né? Primeiro, aumentando o meu background de conhecimentos da área do cinema, de quem circula no cinema e no audiovisual, e segundo, olhando também e observando o que está sendo feito no mundo, né, para acompanhar essas tendências. E em alguns momentos, como, por exemplo, a gente fez lá naquele ano em que o Festival de Cannes começou a discutir a participação ou não de filmes em streaming, com o filme Okja, né, que esteve lá, a gente estava absolutamente em sintonia, porque a gente estava acompanhando o processo de Cannes, e aí a gente trouxe para o Brasil o primeiro filme, e para o Festival de Gramado, né, o primeiro filme longa-metragem brasileiro produzido, pago totalmente pela Netflix, né? Que foi feito pelo Marcelo Galvão, um diretor talentosíssimo que ganhou o Festival de Gramado com o filme Colegas, né? E foi contratado. A Netflix viu ele em Gramado e contratou-o para fazer o primeiro longa-metragem totalmente pago e produzido pela Netflix, que nós trouxemos para Gramado exatamente para trazer essa discussão também para o universo brasileiro, né? Que foi o Matador, filme que está aí, quem quiser assistir, está disponível aí no streaming. Então, Marco, essa possibilidade do curador de estar em contato com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para trazer para o seu festival também, né, Ismaeliano? A gente percebe que, claro, tem os filmes, mas também tem um clima de cinema que vive a cidade de Gramado a partir do dia 11 agora, né, quando começa essa edição de número 51, né, que tem toda essa magia, né, que cobre aquela cidade. Isso também é importante como evento cultural aí para vocês gaúchos, não só para os gaúchos, mas também para o resto do Brasil, né? Quer dizer, Gramado é uma janela para o mundo do cinema brasileiro, não é isso? Sem dúvida. E quando lá em 1973 criaram o Festival de Cinema, a ideia principal era fortalecer ainda mais aquilo que é mais importante em Gramado, que é o turismo, né? Então era o cinema para ser um motor ainda maior do turismo. E conseguiram isso de uma maneira muito intensa, porque o Palácio dos Festivais é o lugar mais fotografado de Gramado o ano inteiro, e mais lembrado o ano inteiro, e mais desejado para se conhecer quando se está em Gramado. Gramado acaba ficando, então, num dos primeiros lugares em desejo turístico em toda a América Latina. E isso tem muito em função da própria áurea, que tem, né, a ideia do festival, né? Um festival de cinema com os maiores e melhores filmes, grandes artistas circulando pelo tapete vermelho e pela cidade. Com um detalhe, Ismaelino, que talvez escape a alguém da tua audiência, que é o seguinte, né? Nós estamos falando de um dos 100 maiores festivais do mundo, tá? Sem dúvida hoje o mais tradicional festival de cinema do Brasil, e que é feito numa cidade do interior. Não é uma capital. Não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Curitiba, não é Belém, não é Fortaleza, não é Recife, não é Florianópolis. É uma cidade que hoje tem 40 mil habitantes. E você sabe, né? Quando épocas assim fortes como o Festival de Cinema, Festival de Gastronomia, o Natal Luz, ela recebe, nossa, 1 milhão de pessoas ali circulando. Inclusive com um detalhe, né, Marco? Porque também a importância do festival para o Estado é a questão também do impulsionamento da produção, né, de audiovisual no próprio Rio Grande do Sul, porque a partir dali, a partir de Gramado, a gente percebe, por exemplo, filmes que se tornaram sucesso nacional, ganharam visibilidade, não só também exportando atores, né, atrizes, roteiristas, diretores, quer dizer, isso tudo englobado aí nesse processo de nacionalização, a gente pode falar de Gramado, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente fala do cinema brasileiro, mas, claro, a gente não esquece do cinema brasileiro que é feito aqui no Rio Grande do Sul, né? Com nomes como o Jorge Furtado, né? Que é amigo do festival, que entende a importância do festival, que o lançou também, né? Com a Casa de Cinema de Porto Alegre, com o Gerbasi, com vários diretores que aqui no Rio Grande do Sul produzem muito e que acabam ganhando o universo nacional também. E o festival sempre teve essa parceria, né, Ismaelino, com a produção local, mas, logicamente, o festival se coloca sempre, né, como um festival brasileiro e hoje um festival internacional, né, e por isso eu costumo dizer, né, os filmes são filmes brasileiros feitos não são filmes gaúchos, né, são filmes brasileiros feitos no Rio Grande do Sul. E isso é importante, porque é a ideia também de que esses filmes, a partir de Gramado, como você disse, acabam ganhando outras janelas mundiais. E isso é um detalhe importante que o Rubens e o Wilker e eu conversamos muito no início. A nossa frase forte, que é uma ideia-força, era: nós vamos trabalhar com filmes que vão marcar o Festival de Gramado, como um festival onde os filmes nascem nele e não morrem nele. Então, continuo levando isso, né? Já que o Rubens e o Wilker foram fazer curadoria e arte lá em outras bandas, mas eu continuo trabalhando com os meus colegas com essa visão. A gente quer e tem conseguido, graças ao talento do cinema brasileiro, a força, a resistência, a criatividade do cinema brasileiro, de ter filmes brasileiros que são desejados pelo público, pela crítica, pelos distribuidores, pelos exibidores, para que se cumpra o circuito completo da produção. E não como era... E também tem essa coisa de... Tem todos os festivais de cinema em outros lugares do Brasil, é claro, mas todos os cineastas almejam chegar a Gramado, vencer Gramado, ganhar um Kikito. Tem isso também, de você ter um objetivo que você quer alcançar, que é esse objetivo de ser premiado em Gramado, não é isso? É verdade. O prêmio máximo do festival é o Kikito, né? E é o deus do riso ali, né? Aquela cabeça. Eu até tenho, mas ele está meio longe, agora não posso pegar para mostrar para a tua audiência. Mas é a inspiração do Oscar, né? É aquilo que é o desejo dos produtores. E você pode ver, na maioria das entrevistas, em todas as redes de televisão e hoje na internet, né? Sempre aparece os grandes do cinema com um Kikito atrás deles, né? Quer dizer, é o que tu disseste, é o desejo e sem dúvida nenhuma, nós desejamos sempre que esses grandes envolvidos na produção venham até Gramado, e isso nós temos percebido, Ismaelino, como tu dizes, esse desejo parece que se amplia cada vez mais, e nos torna muito mais responsáveis, né, por eventualmente ajudar nesse processo, né, porque a gente sabe também que um festival pode deixar de lado uma produção que poderia ganhar um grande universo. Aqui se tu me permite, eu faço um parênteses, né? A gente teve um acerto, e aí eu ainda aplaudo meus colegas Rubens e o Zé Wilker, quando lá em 2012 a gente selecionou um filme de um crítico de cinema chamado Kleber Mendonça, que estava entrando com coragem num circuito, um filme chamado O Som ao Redor, que tu muito bem vistes e resenhaste sobre ele. Bom, desde lá, o Kleber Mendonça tem demonstrado o seu talento e a sua capacidade de produzir obras que nos deixam impactados, né? Que, aliás, o filme dele, o documentário, né, que abre abre a mostra, né? Que abre o Festival de Gramado esse ano. A gente tem a felicidade de abrir o Festival de Gramado de forma hors concours com um novo filme do Kleber, que esteve lá sendo exibido de forma especial no Festival de Cinema de Cannes, e que de lá ele vem para Gramado para abrir o Festival de Gramado. E mais, é um documentário, é um longa-metragem documentário sensacional, feito com talento, feito com criatividade e com um olhar rigoroso
de um cineasta que já fez Bacurau, que já fez, né? E que esteve em Gramado, como tu viste, fez Aquários, né? Trouxe de novo a queridíssima e talentosa Sônia Braga para o universo do audiovisual brasileiro e fez lá ela circular em Cannes de novo, mostrando a potência do cinema brasileiro. Então a gente está muito feliz de ter acertado lá em 2012 e continuar com essas relações importantes dentro do cinema brasileiro, assim como abrindo canais para quem está começando, né, Ismaeliano? Eu ia te fazer uma pergunta como espectador, mas eu não posso, né? Quais são as suas apostas, já que você é curador, não pode falar ainda do que vai ser exibido, porque você já viu, já como curador. Mas vamos pedir ao Kikito, né? Ao Deus Kikito, que é o Deus do cinema também, né? Além de ser o Deus do riso, para que abençoe todo mundo, abençoe essa edição de número 51 do Festival de Gramado. Nós vamos estar lá, nós cobrimos aqui pelo Jornal Liberal e pelo liberal.com, ou seja, quem está ligado na gente vai assistir tudo o que acontece em Gramado. Marco, foi um prazer enorme falar com você, eu daqui de Belém do Pará, você aí do Rio Grande do Sul, você no frio, eu aqui no quente, mas isso é Brasil e é isso que o cinema une. Um prazer enorme falar contigo. Prazer meu, Ismaeliano, um grande abraço a ti, a toda a tua audiência e esperamos vocês aqui na Serra. Tchau, tchau. Obrigado. Este é o Mangueirosamente, que você assiste no Libplay, dentro de liberal.com e no YouTube.